Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de eletromagnetismo do livro do Reich, capítulo 1, exercício número 13. Vamos ao enunciado. Encontre, letra A, o componente vetorial de f igual 10ax menos 6ay mais 5az, que é paralelo a g igual a 0,1ax mais 0,2ay mais 0,3az. Letra B, o componente vetorial de f que é perpendicular a g. E letra C, o componente vetorial de g que é perpendicular a f. Então, temos aí, dois vetores, que é o vetor f e o vetor g. Para facilitar aí a resolução e encontrar o que ele nos pede, eu vou fazer a representação. Então, eu tenho um vetor aqui que eu vou chamar de vetor g, e em uma outra direção eu vou colocar aqui um vetor f, tá? Então, tendo aí os dois vetores, facilita agora o entendimento do que a gente quer encontrar. Na letra A, começando aí pela letra A, ele quer o componente vetorial de f que é paralelo ao g, tá? Então, o que seria esse componente? É pegar o f aqui, ó, a gente põe em linha reta até chegar em g, tá? Aí a gente risca aqui, ó. E aí a gente vai ter esse vetor aqui formando um ângulo, tá, de 90 graus. Esse vetor aqui, que está paralelo ao G, a gente vai chamar que é o vetor F paralelo, duas barrinhas, a G, tá? Então, na letra A é esse vetor que a gente quer encontrar. Como que a gente calcula esse vetor? Pela fórmula de projeção, né? Seria assim, ó, F paralelo ao vetor G é dado como sendo igual ao produto escalar de f com o vetor g dividido pelo módulo do vetor g ao quadrado multiplicado pelo vetor g. Então, para encontrar aí o componente vetorial de f paralelo a g, a gente vai precisar fazer o produto escalar entre os dois vetores. Então, vou calcular aqui quem é o produto escalar de f com g, né? Para fazer o produto escalar entre dois vetores, a gente multiplica coordenada com coordenada e soma. Quem é as coordenadas do vetor f? 10 na direção x, então a gente tem 10. Aí, vírgula, na direção y, menos 6. Na direção z, mais 5. Escalar com o vetor g, que tem 0,1 em ax, aqui 0,1. Aí eu tenho 0,2 na direção y, 0,2, e 0,3 aí na direção z. Então, a gente vai ter que o produto escalar de f com g vai ser igual. A gente vai ter aqui 10 vezes 0,1, né? 10 vezes 0,1 vai dar 1. Aí a gente tem, multiplica esse com esse, aí menos 6 que multiplica 0,2, a gente tem menos 1,2. E temos 5 que multiplica o 0,3, a gente tem aí mais 1,5. Então, a gente tem aí 1,2 menos 1,2 com mais 1,5 dá mais 0,3. Com mais 1, isso daqui é igual a 1,3. Além disso, a gente precisa encontrar também qual é o módulo de G.
ao quadrado. Então, como que eu acho o módulo de um vetor ao quadrado? O módulo de g ao quadrado é elevar as suas componentes ao quadrado. Então, a gente vai fazer componente x, 0,1 ao quadrado, aí, mais a componente y, 0,2 ao quadrado, mais a componente z, 0,3 ao quadrado. Então, vamos ter aí que o módulo de g ao quadrado é igual, calculando, a gente tem 0,1 ao quadrado mais 0,2 ao quadrado mais 0,3 ao quadrado. A gente tem aí 0,14. Esse é o módulo de g ao quadrado. Se eu quisesse só o módulo de g, tiraria a raiz quadrada. Agora, colocando ali na fórmula, a gente tem que f paralelo a g vai ser igual produto escalar entre os dois vetores, f com g, que deu 1,3. Então, fica 1,3 dividido pelo módulo de g ao quadrado, que deu 0,14, que multiplica o vetor g. O vetor g tem componente 0,1, aí 0,2 e 0,3. Então, a gente vai ter que f paralelo a g vai ser igual. A gente pega aí 1,3, divide por 0,14, tá? Que dá esse valor, e multiplica por 0,1. Então, a gente tem aí 0, arredondando aqui, 0,93. 0,93 na coordenada x. Aí, 1,3 dividido por 0,14 vezes o 0,2. Aí, a gente tem 1,86, 1,86 na segunda coordenada. E tem 1,3 dividido por 0,14 vezes 0,3. A gente aí tem 2,79, arredondando aí, tá? Essas são as coordenadas que a gente encontra aí do vetor, que se a gente quiser escrever na notação que foi dada, é 0,93 AX, tá? Como aqui no livro ele deixa em negrito, né? O que é vetor, tá? Aqui, como não dá para eu colocar em negrito, eu uso a seta para identificar que é vetor e o versor um chapéu. Então, AX, aí mais 1,86 AY, e eu vou ter mais 2,79 em AZ, tá? Esse daqui é o que foi pedido na letra A. Agora, na letra B, né? Indo para a letra B, ele quer o componente vetorial de f que é perpendicular a G. Quem é essa componente de f perpendicular? Seria o vetor que sai daqui e chega até lá a parte de cima, né? Então, se eu escrever o vetor f aqui, saindo desse ponto, indo até lá, vai ser a componente paralela a G e a componente perpendicular. Então, esse aqui é o vetor f perpendicular, esse é o símbolo de perpendicular, a G, tá? E aí, a gente pode encontrar esse vetor, agora que eu já tenho esse vetor aqui, como soma de vetores, né? Quem que vai ser esse vetor aqui? Esse vetor f perpendicular a G, ele é igual a sai desse ponto e vem até aqui, ou seja, eu vou fazer menos esse vetor, então é menos o vetor f paralelo a G, mais o vetor que sai desse ponto e chega lá em cima, ou seja, mais o vetor f. Então, a gente tem que o vetor f paralelo aí a G, ou paralelo não, perpendicular a G, vai ser menos, quem é o vetor aqui f paralelo a G? Foi esses valores que a gente encontrou. 0,93 na coordenada x,
1,86 na coordenada y e 2,79 na coordenada z, mais o vetor f, que tem coordenadas 10 em x, menos 6 em y e mais 5 em z. Então, a gente vai ter aí f perpendicular a g como sendo. Aí, a gente vai ter aqui na primeira coordenada, menos 0,93, mais a coordenada aqui, 10. Então, a gente tem aí 9,07. Aí, a gente tem aqui o menos que multiplica 1,86. Então, menos 1,86. E aqui temos menos o 6. Então, a gente tem menos 7,86, tá? E aqui a gente tem menos 2,79, o menos distribui aqui, mais o 5. E a gente tem 2,21. Também escrevendo nessa notação, a gente pode escrever que f perpendicular a g vai ser igual a 9,07 aí ax, aí vai ser menos 7,86 AY, e vamos ter mais 2,21 aí em AZ. Então, a gente tem o F perpendicular. Agora, na letra C, ele está pedindo o componente vetorial de G que é perpendicular ao F. Então, agora eu vou fazer a condição, ó, pego o G e vou projetar ele primeiramente lá, ó, em F, certo? Então, eu vou ter o vetor aqui, projeção. Esse é o vetor que eu projetei. Peguei o G e projetei lá, ó, aqui formando um ângulo de 90 graus, tá? Esse vetor aqui seria o G, tá? Paralelo ao vetor F. E o vetor que ele está pedindo é a componente que é perpendicular, que seria o vetor que vem daqui e vai até lá a ponta de G. Esse vetor aqui é o G perpendicular ao F, tá? Então, primeiro a gente precisa encontrar esse termo aqui para depois encontrar esse, do mesmo procedimento. Então, para a letra C, a gente vai achar aí primeiro G aí paralelo a F, tá? Quem que vai ser esse termo aqui? Vai ser, aí inverte aqui, né, os vetores. Então, fica o G, né, escalar com F dividido pelo módulo de F ao quadrado vezes o vetor F. O produto escalar é comutativo, então G escalar com F é igual a F escalar com G, que eu já fiz, que deu 1,3. O módulo de F ao quadrado eu não tenho ainda, então vamos lá. Quem é o módulo de F ao quadrado? Vai ser 10 ao quadrado, aí mais o menos 6 ao quadrado, mais o 5 ao quadrado. Então, a gente vai ter aí 10 quadrado mais 6 quadrado, aqui não importa sendo menos 6 que vai cancelar e vai ficar positivo, mais o 5 ao quadrado. Então, a gente tem aí que vai ser igual a 161, tá? Então, agora aplicando ali na equação, a gente tem que G paralelo a F vai ser igual produto escalar 1,3 dividido pelo módulo de F ao quadrado 161 vezes o vetor F, que tem coordenadas 10, aí menos 6 e 5. Então, vamos ter aí, fazendo as contas, temos 1,3 dividido por 161, tá? Multiplicado por 10. Então, a gente tem aí um valor de 0,08,
Aí a gente tem 1,3 dividido por 161 e multiplica menos 6 vezes menos 6. A gente tem menos 0, arredondando aqui, 0,5, vírgula. E temos 1,3 dividido por 161, que multiplica 5 vezes 5. A gente tem aí 0,04, tá? O objetivo não é achar esse vetor, o objetivo é achar o que é perpendicular. Então, como que a gente vai achar? Esse vetor aqui, ó, reescrevendo ele, tá? A gente vai ter que G perpendicular a F vai ser igual. Para sair desse ponto e vir até esse, eu vou andar esse aqui negativo, então menos G paralelo a F, e depois vou sair desse ponto e vir até esse, ou seja, mais o vetor G. Então, G perpendicular a F vai ser igual a menos esse vetor aqui, que a gente achou 0,08, aí menos 0,05 e 0,04, mais o vetor G, que tem coordenadas 0,1, aí 0,2 e 0,3. Então, G perpendicular a F vai ficar igual. Aqui a gente vai ter menos 0,08, menos 0,08, aí com mais 0,1, a gente tem 0,02. Aí aqui, menos com menos dá mais, então 0,05 mais 0,2. Temos aí 0,25. E aqui a gente tem menos 0,04 com mais 0,3. Então, a gente tem aí 0,26. Reescrevendo na outra anotação, G perpendicular ao vetor F vai ser igual a 0,02 AX na direção X, mais 0,25 na direção Y, mais 0,26 na direção Z. Esse é o vetor G perpendicular a F. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!